Enquanto muitos fiéis, cara, enxergam a igreja como um refúgio espiritual, tem uma parte, principalmente das lideranças, que enxerga a igreja como um negócio muito lucrativo. Afinal, é uma instituição que não paga tributos, é 100% lucro. Instituições religiosas isenta de impostos e sustentada por doações voluntárias. Mas tem pastores que não se contentam com isso. A ganância é maior. Ao exemplo de um caso do pastor do Mato Grosso, pastor Adevino Ribeiro Sales. O cidadão é pastor da Igreja Batista Nacional Fogo para o Brasil. Gosta de fazer missões, né? Tem algumas postagens dele fazendo missão no Amazonas, viajando de aviãozinho, provavelmente avião particular ou avião, né, comprado para a igreja fazer missão. Mas só que a notícia vai muito além dessas imagens que são usadas ou foram, né, usadas para arrecadar mais dinheiro, porque estão fazendo a obra de Deus em lugares aonde não se chega de automóvel e a desculpa é que só de avião. O problema não é fazer a tal missão, no meu ponto de vista. O problema é a maneira que eles usam esse contexto de obra missionária para arrecadar dinheiros e mais dinheiros. Se você olhar as imagens antes de saber o contexto, você é capaz de colocar a mão no bolso até fazer um Pix, né? Enviar donativos, enfim. O povo até precisa, né? Eu não estou aqui questionando o lado da necessidade em si, mas questionando o que acontece dos bastidores que você não sabe. Muitas vezes não é nem divulgado. Olha o que diz a notícia. O pastor Aldevino Ribeiro Sales, que comandou interinamente um cartório em Colíder, Mato Grosso, descobriu uma forma bastante criativa de administrar recursos segundo a justiça. Mais de 4 milhões teriam saído do caixa do cartório para bancar despesas particulares, familiares e até religiosas. O resultado da criatividade, uma condenação que supera 8 milhões. Parabéns à Justiça do Mato Grosso. Uma decisão feita, né, pela a juíza Natália de Assis Camargo Franco, deu o veredito em cima de uma ação do próprio Ministério Público. Pela sentença, o pastor Sales também perde a função pública de cartorário e fica com os direitos políticos suspensos por 8 anos e envolvido até na política, né? Olha só. Uma perícia contábil contratada pela Justiça examinou todas as contas do cartório no período e identificou mais de 4 milhões em gastos sem relação com as atividades cartorárias. Entre eles estava, olha o que a juíza achou, meus amigos. O cara passava a mão no dinheiro do cartório e ainda tirava o dízimo para abençoar a obra de Deus e talvez se proteger, né, do imigrador, do destruidor, da escassez, porque a bênção tem que estar passando a mão no dinheiro do povo daqui e dando dízimo para lá. Entre os gastos, né, que ele usou esse dinheiro estavam dízimos e transferências à igreja e pastores, no total de 468 mil reais, que ele investiu na obra de Deus. O pastor Sales era, ao mesmo tempo, oficial do cartório e fundador e pastor da Igreja Nacional Batista Fogo para o Brasil. A perícia apontou ainda pagamentos a pessoas identificadas como agiotas. Eu não quero dizer nada, cara, mas o que tem de pastores nesse Brasil devendo para agiota, você não tem noção, cara. A perícia que apontou identificou, né, pagamentos para agiotas, também com anotações de juros, que somaram 602 mil reais. Além de consórcios de carros, viagem por uma agência de turismo, despesas hospitalares, mensalidades de faculdade dos filhos, abastecimento de veículos particulares e compras em mercados. Ou seja, o cara tirou do cartório e investiu tudo no que ele pôde. E o pente fino da justiça acabou descobrindo, cara, pagamentos para agiotas, pagamentos de dízimo, depósito em conta de outros pastores.
viagens de turismo, despesas hospitalares, ou seja, investiu em tudo que ele pôde. Para a juíza, o conjunto de gastos revela que o cartório era tratado como empresa da família. 4 filhos de Salles constavam na folha como funcionários e recebiam salários e adiantamentos pagos com dinheiro da serventia. Fez um cabide de emprego, né? E a esposa também recebia valores na condição de primeira substituta. 2 dos filhos foram contratados sem autorização exigida do Tribunal de Justiça, junto a outras 3 pessoas. E o pior de tudo é que você entra no perfil da Igreja Batista Nacional Fogo para o Brasil, você acaba vendo, cara, uma multidão, um povo que estima esse cara como quanto tempo esse cidadão praticou esse crime e estava em cima do púlpito pregando e Deus nunca revela para ninguém, velho. Ou seja, é aquilo que sempre falamos aqui, é tudo menos igreja, é tudo que você imagina menos igreja, é patrimônio familiar, na verdade, as igrejas se tornaram, né? A sentença destaca que o cartório mantinha versões diferentes do livro contábil oficial. Uma entrega, se ele fazia isso no cartório, imagina que esse cara não é capaz ou não foi capaz, possivelmente, aí de fazer na tal administração dele com a igreja, né? Se no cartório ele teve essa capacidade, imagina como que é a administração dele no que tange a área eclesiástica. Ele mantinha aí versões diferentes no livro contábil oficial. Uma entregue ao Tribunal de Justiça e a outra internas, como lançamento e valores divergentes. Ou seja, o cara fez caixa 2, cara, na questão financeira do cartório. 2 livros. Para a magistrada, manter registro paralelo demonstra que Salles, o pastor Salles, sabia da irregularidade das condutas e escondia das autoridades a real situação financeira da serventia. O total de 4 milhões corresponde a mais de 5 vezes o teto que o oficial teria direito a receber no período, calculado em 755 mil. E aí, claro, o pastor teve que se defender. Na defesa, Salles sustentou que oficiais de cartório não respondem pela lei de improibidade, que a ação estaria prescrita e que agiu de boa fé. Sério mesmo? Pastor, né, cara, sempre tem uma boa fé, ajuda muitas coisas, faz muita coisa acontecer, principalmente fazendo missão, a gente sabe disso, né? Talvez seja uma acusação leviana, né, da parte do Ministério Público. A juíza, claro, meus amigos, rejeitou os 3 argumentos dele. Para ela, o registrador exerce função pública por delegação do Estado e se enquadra na lei, e a eventual controvérsia sobre o teto não autoriza em nenhuma hipótese o pagamento de dízimo, viagens e juros para agiotas com recursos públicos. O cara estava tão certo da impunidade que ele nem fez uma transação, aumentou o salário, né, subiu o salário para poder o dinheiro, pelo menos a desculpa dele colar, mas não, ele pegava o dinheiro. Imagina a administração desse cidadão. Mais de 4 milhões teria saído do caixa do cartório para bancar despesas particulares, familiares, religiosa, e a condenação, meus amigos, supera 8 milhões. Por quê? Porque o pastor foi sentenciado ao ressarcimento de mais de 4 milhões de reais, além de multa que também dá mais de 4 mil reais. A juíza, meus amigos, fez uma multa aí, fazendo dobrar o valor que esse cara passou a mão. E aí, o que vocês acham? Merece ou não merece? Diante desse caso, me vem à cabeça os políticos, né? Geralmente, quando um político passa a mão no dinheiro público, há uma indignação da parte da sociedade. Porém, quando se trata de um pastor, a gente não vê esse barulho, cara, mas a indignação deveria ser a mesma. Nesse caso, é um pastor que passou a mão no dinheiro de cartório, ou seja, dinheiro público, pagando agiotas, investindo em turismo para a família, dando dízimo, ofertando para a igreja. E você quase não vê a mídia comentar esse tipo de assunto. Por quê? Porque envolve a fé das pessoas.
Ou seja, é um pastor. Tem fotos do cara fazendo ajuda humanitária, tem fotos do cara fazendo missões. É um pastor que construiu um contexto, uma igreja. Então, as pessoas acabam ficando coagidas, com medo de tocar na tal unção do cidadão. Só que a questão é outra, cara. Um cara desse não é ungido, é simplesmente um farsante. Infelizmente, a maioria é levada a acreditar que um homem com microfone na mão está produzindo, é um cara honesto, produz honestidade. Mas eu afirmo para você, cara, nem todo cidadão com a Bíblia aberta e um microfone na mão é um cara honesto. Pode falar bonito, pode pregar, pode expressar amor, compaixão pelas almas, mas lá no cartório o cara estava passando a mão na grana pública. E isso que eu estou falando, não entenda como ataque à fé. É o mínimo que você deveria estar fazendo. Cobrar honestidade, cobrar responsabilidade de quem está como pastor, de quem está sendo visto como alguém responsável pela a obra de Deus, né, que é chamada. Eu encerro o vídeo fazendo a pergunta para você aqui. Quem é que está fiscalizando esses tais homens de Deus que fiscalizam, ou pelo menos se colocam na posição de fiscalizar a alma das pessoas, ao ponto de dizer, você vai para o inferno, você está em pecado? Eles fiscalizam a tua conduta de fé, eles fiscalizam a tua caminhada com Cristo. Mas e quem fiscaliza eles? Eu sei que a resposta de muitos vai ser, né, aquela velha conhecida: é Deus que vai tratar com eles. Você acredita nisso mesmo, cara? Sinceramente, meu amigo, é você que precisa cobrar. É você que precisa questionar. Essa história de que eles vão dar conta diante de Deus é para enganar trouxas. Ao exemplo desse aqui, ó. Enquanto usa essas desculpas, estava passando a mão aí na grana, e graças a Deus que a Justiça do Mato Grosso, essa juíza que está de parabéns, foi para cima, não aceitou a defesa, o argumento chulo que ele tentou passar, e deu a sentença, e vai ser obrigado a devolver o que pegou e ainda pagar uma multa, ou seja, mais de 8 milhões de reais vai ter que desembolsar e entregar de novo ao Estado. Não se engane, nem todos que se dizem pastores, nem todos que passam o amor, que transborda o amor, são aquilo que aparentam ser. A maioria são imorais e descomprometidos com uma vida dentro de uma regra de verdade, justiça, infelizmente. Mas estão ali justamente para enganar, se beneficiar daquilo que você pode dar, que geralmente é a sua grana. A sua presença também, que hoje é contada como capital eleitoral. Eu encerro por aqui, deixo seu comentário embaixo, que é importante, o seu joinha ajuda muito, me segue nas demais redes sociais, e esse é o canal Fala Zay, estamos juntos por um Brasil e um mundo melhor.